Olá, vocês! O fato de existir herdeiros falecidos não significa que o patrimônio será dividido entre um número menor de beneficiários. Quando um dos descendentes falece antes do autor da herança, do dono da herança, para quem irá seu patrimônio? Este é o assunto que vamos conversar hoje. Sou Izzy Souza Araújo, advogada, e bem-vindos ao canal. A dúvida sobre herdeiro falecido também é comum nas situações de herança. Netos que desejam saber como fica a herança deixada pelo avô após o falecimento dos pais e como é feita a partilha dos bens nesses casos. Pois bem, vou dar um exemplo prático. O patrimônio de um pai que teve 4 filhos, sendo 2 deles já falecidos, noras e netos serão seus herdeiros diretos, substituindo-os na divisão. Os herdeiros necessários são o cônjuge ou viúva, desde que o regime de casamento seja de parcial de bens. Também os descendentes e os ascendentes. Esses têm direito à herança em primeiro lugar e ela será dividida em partes iguais, pela ordem de proximidade de parentesco com o falecido. E também sem qualquer discriminação quanto à natureza da filiação. Por exemplo, se o filho for havido fora do casamento, tem o mesmo direito que os demais. O cônjuge, quando casado pelo regime de comunhão total de bens, tem por direito próprio a metade do patrimônio, inclusive aqueles adquiridos antes do casamento. E como disse, quando os pais são casados pelo regime de comunhão parcial de bens e o pai não deixou bens particulares, a mãe terá direito a 50% do patrimônio a título de meação. Os filhos terão direito aos outros 50% a título de herança, dividido entre todos os que existirem, todos os filhos que existirem. Esses filhos do herdeiro falecido ou netos do dono da herança serão herdeiros por representação, ou seja, sucederão a herança do avô da parte que pertenceria ao pai se vivo fosse. O direito de representação exige a morte do representado antes da morte do autor da herança, sendo também admitida quando existe a comoriência. O que é comoriência? É quando não se pode precisar qual dos dois morreu primeiro, o avô ou o filho, qual dos dois sobreviveu ao outro por alguns minutos. Também se aplica o direito de representação aos filhos dos desaparecidos, considerados pela lei como ausentes. Seus herdeiros receberão sua parte na herança como se um morto estivesse, como morto fosse. Mas vejam, uma situação importante, quando um herdeiro renuncia à herança. Nesse caso é diferente, é como se ele nunca tivesse existido. Assim, seus descendentes não podem representá-lo, não herdarão a sua parte da herança. Poderão ser herdeiros do avô, por direito próprio, se não houver outros sucessores do mesmo grau que aquele filho que renunciou. Mas quando ocorre situação diferente, por exemplo, quando o filho é deserdado pelo pai, nesse caso, os netos terão o direito de receber a herança do pai deserdado. Também através do direito de representação, porque a deserdação ela é pessoal, não atingindo seus descendentes. Também outra situação, quando uma pessoa é declarada herdeira através de testamento. Se esse herdeiro morrer antes do dono da herança, seus filhos não terão direito à herança. Então vejam, não existindo as hipóteses que mencionei de deserdação ou renúncia, os filhos do herdeiro morto terão, pela representação, o direito de herdarem exatamente o que a ele caberia se vivo estivesse e participarão do inventário e da herança. Às vezes pode parecer complexo, mas não é. Importante lembrar que o parentesco mais próximo afasta o remoto. O parente mais próximo do herdeiro falecido são o cônjuge e os seus filhos. Pois bem, espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários ou enviem sua pergunta para um dos meus contatos que estão abaixo no vídeo. Peço também que deixem sua curtida e inscrevam-se no canal. Peço também que ativem o sininho, para serem informados dos vídeos novos que venho postando, ok? Até o próximo vídeo.